Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com você aqui no YouTube mais uma vez para mais uma videoaula da EBD dos adultos. Nós estamos aí terminando lição de número 12, penúltima lição desse trimestre maravilhoso. A igreja em Jerusalém, ensinos preciosos no livro de Atos dos Apóstolos, e o link das 11 lições anteriores estará aqui na descrição. Se você não assistiu estas aulas, vale a pena você conferir após a aula de hoje. E se você já faz parte aqui do canal, é uma alegria ter você novamente. E se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Micael Henrique. Nós estamos juntos toda semana, com a graça de Deus, aprendendo a palavra de Deus através das lições bíblicas dos adultos, dos jovens, dos juvenis, além das videoaulas de teologia, pregações completas e o quadro A Bíblia Não Diz. Então já se inscreve no canal, lembre de curtir o vídeo e deixa aqui para mim nos comentários de que cidade que você é, onde você mora, onde você congrega e como está a EBD aí neste trimestre. Será uma alegria conversar um pouquinho com vocês. Pois bem, nós estamos nesta que é a lição de número 12, com um tema extraordinário. Agora, no capítulo 11 do livro de Atos, nós vamos falar sobre o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Pessoal, vamos recordar. Nós aprendemos que a igreja começou de maneira poderosa, no poder, na unção do Espírito Santo em Jerusalém. Ali os apóstolos começam a pregar o evangelho. Com a morte de Estevão no capítulo 6, os cristãos ali, a partir do capítulo 7, a morte de Estevão, capítulo 6, que é a pregação ali de Estevão, a instituição dos diáconos. A partir desse momento, a igreja começa a se espalhar. Nós temos em Atos 8 o evangelho já em Samaria. Em Atos 9, quando Saulo está perseguindo cristãos, a Bíblia diz que tem cristãos em Damasco, que é uma cidade no país da Síria. E agora nós vamos ver o evangelho em Antioquia da Síria. E aqui tem umas informações muito legais sobre Antioquia para passar para vocês. Vejam só. Antioquia ficava aproximadamente 480 quilômetros ao norte de Jerusalém. Era uma viagem considerável para a época da Bíblia. Pensando que não havia avião, não havia carro, não havia ônibus, nada disso. Essa cidade de Antioquia era a terceira maior do Império Romano, perdendo apenas para a capital Roma e para a cidade de Alexandria. Os historiadores também falam de aproximadamente 500 mil habitantes morando em Antioquia nesse período de Atos. Então, o que acontece? Antioquia servia como uma capital da província romana no país da Síria. E o que nós vamos ver a partir daqui? Uma base missionária se instalando em Antioquia. E o que é tremendo, queridos, é que o texto bíblico de Atos 11, no versículo 20, mostra que os varões de Chipre, de Cirene, que entraram em Antioquia, passaram a pregar para os gentios, passaram a pregar para os gregos, passaram a pregar para os não-judeus, e a Bíblia não existe sequer o nome dessas pessoas, desses cristãos. Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Esses cristãos tiveram um encontro verdadeiro com Cristo e agora, mesmo anônimos, desconhecidos, eles estão fazendo a obra missionária. Eles estão cumprindo o ID de Jesus. Eles estão levando a mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho de Cristo, para as pessoas naquela importante cidade. E sabe o que é extraordinário? Versículo 21 está escrito: e a mão
do Senhor era com eles. Olha aqui um ponto de aplicação fantástico nessa aula. Muitos irmãos dizem não fazer missão e não proclamar o Evangelho de Cristo, não testemunhar de Jesus aonde quer que estejam, porque eles falam, mas eu não sou um missionário, eu não tenho uma carteirinha de missionário, eu não fui ungido a missionário, eu não fui ungido, consagrada missionária. Queridos, todos nós precisamos abraçar a missão, a responsabilidade de falar de Cristo Jesus para as pessoas. E o texto bíblico nos informa que um grande número de pessoas em Antioquia creu na pregação desses irmãos anônimos e se converteu ao Senhor. De tal forma que o que vai acontecer? A igreja que está reunida em Jerusalém, a base da igreja em Jerusalém, envia Barnabé até Antioquia. E quando Barnabé chega, Barnabé fica alegre, ele fica feliz e ele aconselha aqueles irmãos que permanecessem firmes, permanecessem fiéis a Deus, fiéis à palavra do Senhor. Então perceba, há um grupo de pessoas anônimas dispostas a evangelizar, a testemunhar, a ganhar almas. A igreja em Jerusalém, ao invés de ficar brava, ao invés de fazer birra, como é que pode? Tem uma igreja em Antioquia da Síria, quem fundou? Quem foi que ganhou as almas lá? Quem foi que discipulou? Não, nós não aceitamos, eles não estão ligados aqui a Jerusalém. Ao invés de ficarem bravos e querer parar e interromper a obra de Deus, o que eles vão fazer? Eles vão enviar Barnabé para averiguar, para olhar como está a igreja em Antioquia. E graças a Deus, Barnabé, que era crente, ao invés de chegar e querer, não, vocês estão errados, não é assim que faz, vocês estão totalmente aí desalinhados com Jerusalém. Não. Barnabé percebe que eles estão pregando o verdadeiro evangelho, ganhando as almas, discipulando as almas, e aconselha-os a permanecer firmes na presença do Senhor. E o que é interessante também, queridos, é que a lição coloca para nós que essa igreja, esses irmãos, não apenas tinham uma consciência para a missão, mas eles pensavam na missão transcultural, alcançar pessoas de outras culturas. E aqui nós temos um desafio nesse mundo de pós-modernidade que nós vivemos. Por quê? O pessoal da teologia liberal, o pessoal das correntes teológicas da atualidade, de um modernismo teológico, um liberalismo teológico, o que eles propagam? Eles dizem que nós temos que polarizar a mensagem do Evangelho para contextualizá-la. Nós temos que diminuir, apaziguar a tônica do Evangelho, esse negócio de falar de pecado, de novo nascimento, essa questão de falar que o ser humano é corrompido, que o ser humano não é bom. O que é que essas falsas teologias dizem? Você tem que contextualizar uma mensagem mais light para as pessoas abraçarem. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e para o livro de Atos, o que nós temos é a igreja continuando a pregar a verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho. É claro que em uma linguagem acessível para os não-judeus, a fim de fazê-los compreender, mas nunca negociando a verdade da palavra de Deus. Vou dar um exemplo disso para você. A carta aos Hebreus, ela é escrita para um público majoritariamente judeu que se converteu a Cristo. Logo, o autor aos Hebreus usa muito a linguagem do livro de Levítico, as leis cerimoniais de Israel, e ele nem faz questão de explicá-las. Por quê? Porque o público dos hebreus conheciam aquele contexto judaico que o escritor está relatando.
Se o escritor daquela carta fosse ensinar todas aquelas coisas para os gentios, ou especificamente para os gentios, pessoas que não tiveram acesso ao livro de Levítico, ele teria que explicar como que era o altar, como que era o tabernáculo, quem foi Melquisedeque, como que eram as ofertas. Logo, o que nós estamos vendo? Que na Bíblia já existe essa questão de contextualizar a mensagem, mas nunca negociando a verdade do Evangelho. Que Deus nos ajude a compartilhar Cristo com as pessoas sem negociar quem Cristo é e a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Se você chegou até aqui, que Deus abençoe você e eu te espero na próxima aula. Deus abençoe.